Record on distance. Aí, recording in progress. Comecei a gravação aqui no próprio computador. Eu acho que vai ser tranquilo depois para salvar e para passar para todo mundo. Que eu não sei onde é o record on the cloud aqui, a gravação na nuvem deles, mas vai dar certo. Começou a gravação. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo o vídeo. Aqui a gente tem alunos ao vivo também participando, a aula está sendo à noite, mas a ideia é justamente que essa gravação ela fique disponível para qualquer momento em que você deseja acompanhar, né, o que será debatido durante essa série de conversas. A gente gosta de pensar que não é muito uma aula a respeito de literatura. A gente não ensina muitas coisas para um escritor. A gente normalmente dá dicas, a gente dá conselhos, a gente mostra caminhos. E a ideia da Academia Valparaísense de Letras é justamente essa durante esse período, é de mostrar caminhos e de demonstrar algumas possibilidades de acontecimentos, de momentos de nossa literatura em que a gente pode refletir a partir deles e construir a partir deles. E é sobre essas coisas que nós iremos começar a conversar nessa próxima série de conversas, nessa próxima série de debates. Então, a ideia inicial vocês já conhecem, e o nome dessa série de debates, dessa série de conversas é Ser Escritor em Valparaíso, Versos e Reversos. A gente quer falar justamente sobre dificuldades, sobre problemas, mas também apontar caminhos, apontar soluções e falar sobre como a gente pode fazer a nossa voz ser ouvida, a voz do nosso município ser ouvida em outros lugares e ecoar, principalmente, em outros locais. A gente sempre acha muito interessante quando a gente percebe cenas culturais crescendo em determinados locais. Por exemplo, é interessante quando a gente percebe uma cena musical despontando em determinado momento. Seattle, lá nos Estados Unidos da América, nos anos 90, despontou com uma série de bandas que a maioria eram amigos, pertenciam ali ao mesmo local, à mesma cidade, e que ganharam o mundo. Do mesmo jeito, a gente tem cenas literárias, festas literárias aqui no Brasil, festas como a de São José do Egito, com cordel e com vários eventos acontecendo durante o ano, e a gente sempre acha isso tudo muito lindo. E a gente pensa, por que que a minha cidade, o meu local, por que Valparaíso não pode fazer parte disso também? Porque o entorno não pode fazer parte desses momentos? Porque a gente teria só uma feira do livro ali para mostrar um pouco do que é produzido aqui e nada mais. A gente quer mostrar justamente que existe a possibilidade de crescimento, existe a possibilidade de trabalhar literatura e, utilizando o município de Valparaíso de Goiás como um exemplo, de maneiras diversas, de maneiras que atraiam até mesmo a atenção de outras pessoas. O nosso sonho é que pessoas venham de outros locais para conhecer Valparaíso, para conhecer também a nossa cidade, não só pela cidade em si, mas pela cena cultural, pelos artistas que aqui temos. E muitas vezes esses artistas eles ficam ocultos, ficam escondidos, ficam tímidos, e essa é justamente a ideia que a gente quer afastar, que a gente quer deixar de lado. Primeiramente, me apresentando a quem não me conhece, eu sou Alexandre Bernardo, sou formado em língua portuguesa, sou formado também em História pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, sou especialista em docência do ensino superior, sou especialista em literatura brasileira, estudos literários e também especialista em filosofia. Eu sou autor da obra Meu Livro de Xadrez, trabalho também com xadrez há bastante tempo, sou vice-presidente da Federação Brasileira de Xadrez e trabalho como árbitro. E sou treinador de alguns campeões, inclusive um campeão brasileiro, foi meu aluno. E também, além desse trabalho entre tabuleiros e livros,
Eu sou membro também da Academia Valparaísense de Letras, cadeira número 8. Meu patrono é Machado de Assis, um dos meus escritores preferidos. Talvez não, com certeza, o responsável pelo meu livro preferido de todos da vida. Meu livro preferido é Dom Casmurro, e eu vou até comentar um pouquinho dele daqui a pouco. Não posso falar que é só o meu autor preferido, porque a aula de hoje eu vou comentar bastante sobre o João Cabral de Melo Neto. E João Cabral de Melo Neto é um dos escritores que eu tenho maior apreço de todos, assim, da literatura nacional e mundial, não só da literatura brasileira. E outras obras de literatura que eu tenho como responsabilidade é Universos Paralelos, Anjo Reverso e Eu Conto Brasília. E eu vou falar um pouquinho sobre essas obras também no decorrer das nossas conversas. A Academia Valparaísense de Letras, ela surgiu em 2019, justamente com a ideia de reunir talentos e de reunir pessoas que trabalhassem em prol da literatura aqui do município. E os primeiros questionamentos que a gente tem é justamente quantos talentos nós temos nessa cidade. A gente percebeu que não existia um cadastro, por exemplo, de artistas que fosse de fácil acesso. Existe realmente um cadastro pela prefeitura, do município, dos artistas do município, mas ele é pouco divulgado ainda. São poucas pessoas que sabem que, por exemplo, você pode montar um portfólio para falar sobre o seu trabalho, mesmo que você não tenha uma editora, mesmo que você não tenha acesso, digamos assim, a mais materiais para demonstrar o seu trabalho. Existe essa possibilidade, mas ainda é uma possibilidade tímida, e a gente percebe a necessidade de trazer mais visibilidade, mais conhecimento para que todos tenham acesso a isso, justamente para que a gente conheça os artistas da nossa cidade. A gente acha lindo quando existe uma história como a de Cora Coralina, que era uma artista fantástica e que foi descoberta muito depois do que poderia, por exemplo. Mas a gente percebe a necessidade de descobrir, de realmente encontrar essas pessoas. A gente não quer, por exemplo, que aconteça como aconteceram com vários artistas ao longo da história da literatura, e que seus escritos só foram descobertos depois de anos e anos, quando alguém resolveu fazer um compilado, encontrou aqueles escritos lá numa gaveta esquecida em alguma cidade do interior. A gente quer justamente que mais e mais pessoas se mostrem e tenham acesso a esse cadastro, tenham acesso à Academia Valparaísense de Letras, que está sempre aberta para receber novos membros, novos acadêmicos, novas pessoas que estejam dispostas a trabalhar em nome da literatura. A gente sabe que a vida do artista é uma vida complicada, é uma vida difícil, e a gente se pergunta quando iremos ouvir as vozes dos artistas daqui. A gente conhece o valor do artista e a gente sabe o tanto que ele representa para a humanidade de modo geral. Nós vivemos um momento de pós-pandemia que a gente não pode nem chamar de pós ainda, a gente acredita ou quer acreditar que vivemos o final de um momento tão difícil da nossa história, mas que realmente mostrou o tanto que a arte é necessária. Muita gente que pensava que precisava de mais coisas na sua casa, passou um tempo preso dentro daquele espaço e viu que não usava 80% daquilo que tinha à sua disposição. Muita gente passou esse tempo em casa e percebeu a necessidade de que, para manter a nossa saúde mental, a gente precisa de um livro, a gente precisa de uma obra de arte, a gente precisa de um bom filme, a gente precisa do artista. É nesse momento que se mostra o valor do artista de fato. A gente precisa de boa música, a gente precisa ouvir um poema e se emocionar. E quão fácil não foi se emocionar nos últimos tempos. Então, a gente sabe que existem diversas dificuldades na vida do artista. A vida do artista ela não é uma vida que sempre vai trazer ali a glória, né? Principalmente em vida. A gente sabe que isso não é realmente algo fácil.
mas a gente valoriza justamente aqueles que se empenham em prol disso, aqueles que se orgulham das tarefas que fazem e que acreditam na arte como algo superior e algo que faz o ser humano melhor. Então, por conta disso, a gente compreende que deve existir uma identidade social, principalmente uma identidade social na cidade do Valparaíso, no nosso município. A gente precisa agregar mais pessoas que tenham essa identidade. E a gente percebe justamente a falta de pessoas falando sobre a cidade, de pessoas escrevendo sobre a cidade, de pessoas produzindo sobre a cidade, e que por mais que essa literatura, esse estudo, essa música, essa arte já exista, a gente percebe que ela pode ser maior, ela pode crescer e ela pode agregar mais e mais pessoas, mais e mais talentos para trabalhar em prol disso. E esse é o nosso objetivo nessa série de conversas, nessa série de debates. Beleza? O primeiro questionamento, então, que a gente tem é o que é essa arte, né? Muitas vezes a gente pensa, e eu pensava isso quando era mais novo, que, por exemplo, a poesia ela só poderia existir, um poema ele só poderia ser feito se fosse feito por alguém muito experiente, se fosse feito por alguém que estudou muito, alguém que realmente vai conseguir contar todas as sílabas e fazer aquela métrica perfeita e construir somente sonetos. E eu tinha a ideia de que a gente só poderia escrever sonetos, porque essa era arte pura, era uma arte superior. E eu não enxergava, por exemplo, na verdade, eu nem sabia da possibilidade, nem sabia que existia um verso branco, um verso livre. Nossa, isso era impensável. E a gente percebe cada vez mais uma liberdade da arte. É uma liberdade com responsabilidade, mas é uma liberdade da arte. A gente percebe cada vez mais a voz dos excluídos dentro da arte. A gente percebe a voz daqueles que acreditam que tem algo a dizer. E isso parece bastar em muitos momentos. Eu digo que é uma arte com responsabilidade porque muita gente critica, falando, agora chegou um momento que qualquer coisa é arte. Você coloca lá um quadro que tem um cachimbo, escreve em francês, c'est norapé, isso não é um cachimbo e pronto, virou arte. Não, calma. Desde que aquilo tenha uma intencionalidade, desde que aquilo realmente represente uma ideia superior, uma ideia de arte, ela deve ser analisada num primeiro momento. E a partir do momento que eu analisei, que eu percebi que aquilo realmente tem um valor, aquilo é arte. A arte é aquilo que me toca. A arte é aquilo que me emociona. E muitas vezes o que me emociona pode não ser aquilo que emociona a todos. O ser humano ele é muito diverso, ele é muito dual, ele é uma criatura muito complexa. Dentro da literatura mesmo, existe uma discussão muito boa a respeito disso. O que é literatura? O que é literatura de verdade? E é uma discussão muito válida, porque, às vezes, o que é literatura para mim não é a mesma literatura para você. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo com Bukowski, Charles Bukowski. Eu posso pegar qualquer obra dele numa fria Hollywood, Ao Sul de Lugar Nenhum, Amor é um Cão dos Diabos, e falar, não, para mim isso é literatura. Me toca a voz de um derrotado, de um bêbado, de um velho completamente acabado, porque ele mesmo diz isso, que ele é alguém totalmente derrotado, que não venceu na vida e que ficava só apostando nos cavalinhos e escrevendo poesia. E eu posso considerar aquilo literatura. Outra pessoa pode dizer, não, ele não tem o rigor formal, ele não tem formação, ele nunca estudou nada referente a isso, então isso não é literatura para mim. É uma visão possível? Ok, sigamos. Casa dos Budas Ditosos, que é um livro extremamente picante, falando sobre o sexo de uma maneira bastante desvelada. E que, para mim, pode ser literatura. Eu leio e eu tenho apreço por aquilo, eu sou tocado pelos sentimentos que são ali narrados e eu compreendo aquilo como literatura.
E outra pessoa pode olhar e falar, não, isso daqui é só uma desculpa para falar sobre sexo, para falar sobre isso, para falar sobre aquilo, e não compreendo isso como literatura. Será? Eu levanto agora um discurso que eu achei incrível, que é de um escritor norte-americano, Neil Gaiman. O Neil Gaiman, ele fez um discurso na University of the Arts, em Filadélfia. Ele chegou lá na Filadélfia em maio de 2012 e ele fez um discurso para os formandos. E chegando lá, a primeira vergonha assim, que muitas vezes a pessoa passa é porque ele está discursando para um pessoal que se forma em arte, que sabe mais do que ele, porque ele nunca se formou, ele não tem formação nenhuma na área. Ele só vende livros no mundo inteiro, é responsável por ganhar um prêmio de literatura por conta de um quadrinho, e a gente fica pensando, poxa, como assim, cara? É justo você dizer, então, que ele não faz arte? E ele tem um discurso fantástico, que ficou conhecido como Make Good Art. A Make Good Art é fazer boa arte. O que é isso, fazer boa arte? Ele chamou fazer boa arte como erros fantásticos, que são os erros que a gente se propõe a realizar durante um período de vida, durante a nossa vida, e por meio desses erros, a gente constrói a arte. Eu vou voltar nesse discurso algumas vezes durante a nossa conversa, mas o que eu queria adiantar para vocês é que, primeiro, tem o discurso legendado no YouTube, o discurso tem 20 e poucos minutos, quem quiser depois pode conversar comigo que eu mando o link, se não encontrar de cara. Mas é um discurso incrível em que ele só dá conselhos para aquela galera que está saindo ali. E o conselho principal dele é faça boa arte, make good art. Por quê? A partir do momento em que você passa por dificuldades, ou você passa por privilégios, ou você passa por esse momentinho curto que a gente tem aqui nesse espaço da história, que é a nossa vida, a gente tem algo para falar. E a gente tem algo que pode ser compreendido pelos demais. A gente tem algo que pode ser compreendido pelos demais e que pode representar algo de muito importante para muita gente. Se acontece qualquer fatalidade, ele fala, faça boa arte. Ah, a minha esposa fugiu com um banqueiro. Pega esse momento, senta e faça boa arte. Se você gosta de desenhar, desenhe logo depois de uma tragédia. Se você gosta de escrever, escreva após tragédias. Se você gosta de tocar, se você gosta de saber o prazer que é poder tocar um instrumento, como diz o nosso Caetano, como é bom poder tocar um instrumento, depois dos momentos de dificuldade, depois do Caetano descer quase a pé da Bahia para São Paulo, ele chega lá e escreve música sobre a cidade que ele chega. Ele faz boa arte. E isso é independentemente do momento em que você vive. O momento que eu estou sentindo dificuldades na vida, eu faço boa arte. O momento que eu tenho facilidades, privilégios, eu faço boa arte. E a partir do momento em que eu faço boa arte, faço boa arte, faço boa arte, eu vou chegar em um momento para olhar as obras que eu pude compor, que eu pude fazer. O maior crítico de arte que existe é você mesmo, para começar. Sempre a gente olha para a nossa própria produção e pergunta, isso daqui tá bom mesmo? E, claro, às vezes a gente muda dependendo do momento. Às vezes a gente olha para uma produção que a gente fez ali naquele momento e a gente fala, não, isso daqui eu achei que ficou muito bom. Ah, não, isso daqui eu já acho que não sei. Mas isso é uma crítica que a gente faz e que às vezes a gente é rigoroso demais com nós mesmos. Mas não é só a gente. O João Cabral de Melo Neto, que é um artista que eu vou comentar mais daqui a um tempo, o primeiro livro dele, ele falou que ele queria rasgar depois, quando ele chega lá pelo 12º. Quando ele chega lá na Educação pela Pedra, ele olha para a Pedra do Sono e fala que aquele livro não serviu de nada, que aquele livro foi uma total perda de tempo e que o livro é horrível. E ele só manteve nas antologias porque outros críticos
de arte, críticos de literatura, viraram para ele e falaram: olha, não tem o rigor formal da obra cabralina, não tem o rigor que a gente gosta mesmo de ver nos poemas de João Cabral, mas tem elementos do surrealismo ali fantásticos, tem elementos incríveis ali. E o meu gato veio participar da aula, gente. E quando a gente percebe esses elementos acontecendo ali na obra de João Cabral, quando ele mesmo percebe o surrealismo acontecendo na obra dele, ele verifica o tanto que ele apreciava algumas outras coisas. Por exemplo, o inconsciente, ele começa com muita coisa do surrealismo do inconsciente na obra dele. Depois ele larga isso de mão por conta do rigor cabralino, né, daquela estética verbal que ele realmente aprecia. Mas é algo que é válido principalmente por conta daquilo que ele gosta, que é o surrealismo. O surrealismo, sem dúvida nenhuma, principalmente na sua formação de imagens, é talvez a corrente mais fantástica que tenha existido. O surrealismo, na formação de imagens surreais, é realmente algo surreal. É algo fora da caixinha ali, fora de tudo que a gente estava acostumado a entender como arte. E o surrealismo, nessas formações de imagem, é algo que o João Cabral de Melo Neto levou pela vida inteira. É algo que você chega na educação pela pedra e você ainda percebe a presença. E você ainda valoriza aquela presença daquilo dentro da arte dele, dentro da estética dele. Então, a avaliação que a gente vai realizar disso daqui vai ser um site gratuito, com os resultados, a gente vai deixar lá abertos para comentários, a gente vai deixar também todas as gravações de tudo que a gente produzir durante esse período, durante esses debates, durante essas conversas que nós teremos juntos. E eu espero, claro, poder trazer algo de interessante para a gente pensar durante esses momentos. Então, em Ser Escritor em Valparaíso, Versos e Reversos, nós teremos 5 encontros, 5 aulas, 5 gravações. Essa primeira é um momento de introdução, é um momento que eu vou falar bastante sobre a escrita, sobre o processo de criação, sobre a psicologia da composição, né? Como diria João Cabral de Melo Neto. No segundo momento, a gente vai falar sobre buscando inspiração, que é o que a gente pode fazer, o que a gente pode analisar, o que a gente pode buscar para preencher aquela folha de papel em branco que é tanto o pesadelo do escritor e o pesadelo de muitos artistas, aquele quadro em branco que às vezes parece que nada vai chegar ali. A gente vai discutir um pouco sobre isso. No nosso terceiro momento, em busca da criatividade, eu quero mostrar a diferença dessa inspiração e da criatividade, mostrar que são coisas diferentes ali, a gente pode trabalhá-los de modo diferente. O 4 é para falar sobre o espaço e tempo. Eu quero demonstrar com alguns autores as maneiras como a gente pode trabalhar com isso. E o 5º é o conselho máximo daquele discurso do Neil Gaiman que eu gosto tanto e que eu gosto tanto de repetir, que é o Make Good Art, que é o faça boa arte e o conselho que a gente precisa dar para todos os escritores, não só do Valparaíso, mas todos os escritores de modo geral, desse nosso Brasilzão e desse nosso mundão. Então, dando início à nossa aula inicial, nossa aula de introdução, eu quero começar com uma frase do meu patrono, do grande Machado de Assis, em que ele diz: muitas coisas melhor se diz calado, pois o silêncio não tem fisionomia, mas as palavras sim têm muitas faces. E a gente percebe, principalmente no processo de escrita, algo muito complicado, que é a palavra. Eu nunca manejei bem as palavras, e nem agora mesmo eu sei o que eu posso dizer. E as palavras, elas realmente têm esse aspecto de algo que a gente tenta domar, que a gente tenta trabalhar e que tem tanta dificuldade, que nos trazem tantos desafios. A palavra em si, ela é o nosso elemento. O elemento que o escritor precisa é a palavra. E a nossa língua, ela tem elementos diversos, elementos riquíssimos, elementos
talvez infindáveis. A gente não vai encontrar um escritor, por mais genial que ele seja, por exemplo, como foi Camões, que praticamente formou o português moderno, né, que criava palavras também, como o próprio Shakespeare na língua inglesa, a gente não vai encontrar ainda, mesmo dentro de exemplos geniais, de exemplos grandiosos, de exemplos épicos, alguém que realmente saiba tudo. Alguém que domine algo tão difícil, tão selvagem quanto é a língua e as palavras. Mesmo assim, a gente é atrevido, a gente se acha demais, né? O escritor, ele tem um ego inflado de achar que tem capacidade. Olha, que tem expertise para tentar domar algo tão complicado, para tentar trabalhar com algo tão difícil, que é trabalhar com a palavra. E um escritor que brincou bastante com isso foi justamente o nosso poeta engenheiro, o nosso João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele justamente tentava encontrar uma maneira de domar esse leão selvagem, essa palavra. Mas não só com essas metáforas, ele usava outras, e eu quero comentar justamente sobre algumas metáforas que João Cabral de Melo Neto usava e que são, a meu ver, geniais, e ao ver de muitos críticos geniais, mas que para ele mesmo, algumas vezes não era nem tão bom assim. Não, esse poema aí tá mais ou menos, mas a gente olha hoje e fala, meu Deus, que cara incrível. Diversas vezes nomeado ao Nobel de Literatura e que, infelizmente, ainda não foi agraciado com o prêmio, mas que com certeza o momento dele vai chegar. Então, para começar, o João Cabral de Melo Neto, ele pertenceu à geração de 45, geração dos modernistas, né, a terceira geração, mas esse é um encaixe muito mais cronológico, por conta da época em que ele viveu, do que propriamente dizendo assim, que ele fazia sentido junto com os outros autores da época. A gente vai comentar sobre alguns outros autores, mas basta dizer até o momento que eles são diferentes. Principalmente porque é uma geração que ela quer se contrapor às conquistas formais, né? De liberação, ela não pensa só naquela questão do verso livre, do verso branco, do prosaísmo, que foi tão defendido, né, na Semana de Arte Moderna de 1922, com aquela primeira geração dos modernistas que vem para romper, que vem realmente, né, naquela vanguarda, que é o avant-garde, que são os que vêm na frente do exército, né, que foi algo que veio do estrategismo bélico, que eles realmente iam na frente derrubando as barreiras, quebrando os ícones, quebrando aqueles que estavam em nossa frente. Ele vinha buscar realmente um maior rigor, só que é um rigor diferenciado. Ele não é um neoparnasiano. O parnasianismo, ele gostava muito dessa linguagem rebuscada, dessa linguagem bem trabalhada, e ele não chega a isso. Porque a forma de rigor dele é uma retomada de poesia diferente. Ele não se importa só com algo formal por si só. Ele quer realmente domar isso que a gente vai conhecer como talvez umas abelhas domésticas, que sejam a palavra. Então, João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em 1920, morreu em 1999, e a poesia dele, em um primeiro momento, ela se confunde, essa tendência da geração de 45, mas ela é muito mais do que a técnica e do que o formalismo. O rigor formal do João Cabral de Melo Neto, ele não segue cartilhas. Ele é um rigor formal de um princípio inventivo concreto. E por isso, muitas vezes, ele é chamado de poeta engenheiro. Ele acredita que a obra ela vai ser construída da mesma maneira que um poema. Do mesmo modo em que a obra a gente vai pegando tijolo por tijolo e vai subindo paredes, a gente vai pegando palavra por palavra e a gente vai peneirando essa palavra e tirando palavras que às vezes não servem para a nossa poesia ou para a nossa prosa, para a nossa escrita, e vai edificando um poema.
vai edificando uma poesia, vai construindo uma poesia. E João Cabral de Melo Neto, a partir desse momento, a gente percebe que ele tem um objeto concreto, que é a palavra. Só que é uma poesia que muita gente vai chamar de objetual, não só objetiva. Ela é diferente porque ela tem essa objetividade, ela tem esse algo direto, mas ela é um objetual, ela é um pouco factual com objeto, ela mistura muitas coisas. E Cabral ele constrói um objeto de representação na linguagem e pela linguagem. Por exemplo, quando ele fala do sertão, quando ele fala do Capibaribe, quando ele fala da Caatinga, quando ele fala da Espanha, por exemplo, também. E nisso é algo que eu gostaria bastante de ver mais próximo até da nossa discussão do nosso município, do Valparaíso. João Cabral de Melo Neto, ele consegue criar uma ponte, um rio, né, de ligação entre a Espanha e a Caatinga. Ele consegue ligar lugares tão distintos, mas que para ele são tão parecidos por conta de elementos que ele percebe. E a gente percebe que, muitas vezes, a gente pode fazer ligações parecidas e a gente deixa passar. Às vezes, a gente percebe e não quer falar sobre isso. E é algo que a gente pode mudar. Na verdade, quando ele está querendo falar da seca do sertão, ao falar da seca, ele está falando também um processo de representação dessa linguagem dele, desse trabalho dele, em que ele seca a linguagem, em que ele pega a linguagem concreta, toda aquela construção, e ele vai secando e vai tirando da linguagem aquilo que não serve para ele. E vai construindo, né, uma linguagem suja do sujo, uma linguagem limpa do limpo, uma linguagem concreta da falta. E a falta no João Cabral de Melo Neto é algo que importa demais. Ele vai falar muito da falta que as coisas fazem, né, e da falta em muitos momentos. E a gente vai comentar um pouquinho também dessa falta da falta daqui a pouco. João Cabral de Melo Neto, então, ele tem uma obra muito abrangente, né, dessa terceira geração modernista. O estilo de João Cabral, ele é marcado por essa grande lucidez na composição, de uma clareza, de uma objetividade, uma poesia objetual e uma concretude muito grande. E aborda temas como o sertão, o Rio Capibaribe, a Espanha, e sua obra foi traduzida, né, para diversas línguas, como não poderia deixar de acontecer em um escritor tão genial. Agora, é interessante que o João Cabral ele também aborda temas sociais. Ele não é um poeta que foge do seu tempo. Ele realmente é um poeta que fala mesmo das necessidades, das coisas que a gente precisa falar e de que a gente precisa entender. Um dos momentos interessantes é quando a gente vai falar de personagem. Quando a gente vai criar um personagem, quando a gente vai criar um ser ali para habitar a nossa escrita, muitas vezes ele vai ser criado, vai ser baseado. Depois a gente vai falar sobre todo o fingimento do poeta e do tanto que o poeta é um fingidor. Mas nessa composição poética de João Cabral, ele criou personagens que se destacariam, e talvez nenhum tenha se destacado mais do que o Severino, do Morte e Vida Severina, que é um alto de Natal pernambucano. O alto de Natal pernambucano mostra justamente essa capacidade do João Cabral de Melo Neto mostrar o sertão, mostrar o Pernambuco para o mundo de uma maneira que só ele poderia falar. É muito fácil a gente contar uma história somente referencial sobre determinado acontecimento. Vieram caravelas até o Brasil e dentro delas estavam pessoas e escreveram cartas como Pero Vaz de Caminha. Isso é uma coisa muito fácil de ser feita, essa linguagem referencial, contar uma história desse modo. Agora, contar a história como Camões conta mesmo as navegações em Os Lusíadas, os cantos, ali a gente percebe que existe arte, que existe realmente uma maneira diferenciada de se propor a contar o mesmo acontecimento de maneiras distintas. E o Severino, ele vai nos contar essa vida, né, dos moradores do Nordeste brasileiro, e um dos trechos iniciais é bem interessante quando um dos personagens ele tenta se autodefinir.
ele tenta explicar para o leitor quem ele é naquele momento de diálogo. E ele tenta, naquele momento, definir uma identidade. Quem sabe até uma identidade social. Uma identidade que, às vezes, até a gente, enquanto artistas, temos dificuldade em encontrar, enquanto moradores de Valparaíso, temos dificuldade em encontrar, justamente pelo fato da gente, às vezes, se achar muito igual a todo mundo. O Severino, ele se percebe muito igual em muitos momentos, e essa obra é uma obra simplesmente fantástica. O Alto de Natal pernambucano, ele começa com o retirante explicando ao leitor quem é e a quem vai. E ele começa dizendo assim: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos. É o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinadas Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. E nesse momento é que ele tenta se definir, se explicar ao leitor. Ele diz: somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. E a crítica social já começa aí. Mesma morte severina. A morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar essas pedras suando muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, em que vossa presença emigra. Então, esse é um poema, o Alto de Natal Pernambucano, claramente ele é um poema para se ler em voz alta. E é engraçado que muitas coisas se escrevem para momentos diferenciados. Tem prosas que realmente a gente prefere ali aquela leitura silenciosa, aquela leitura tímida. Já existem outros autores, como, eu diria, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, para mim, é um autor para ser lido em voz alta. E João Cabral de Melo Neto, com certeza, também tem muito da sua poesia para ser lida em voz alta, para ser lida nesses momentos. Olha aqui a participação especial, dessa vez ele não derrubou o celular aqui, ó, ele só está vindo ler alguns livros. O gato, ele adora ficar entre os livros ali também. É uma participação presente em todos os momentos onde eu estou, ele está pulando nos livros para participar das aulas. Quando eu estou dando aula de xadrez também, gente, é do mesmo jeito. Eu estou aqui explicando sobre as jogadas, os movimentos, ele está ali pulando. Durante toda essa pandemia foi assim. Eu acho que ele está achando que eu já sou parte da casa eterna, não saio mais. E vamos lá. O João Cabral de Melo Neto, por meio desse personagem que ele cria, o Severino, ele consegue fazer tudo isso. Ele consegue tanto fazer essa crítica social, como consegue também mostrar a representação da seca ali, da falta pela falta. O material que a gente tem, então, utilizado na poesia, na poética, de modo geral, tanto na modernista, contemporânea, em qualquer época, é a palavra. É a nossa matéria, é o nosso material. Por isso que a gente precisa estudar tanto da estética da criação verbal, né? Como diria o Bakhtin. Essa mesma palavra, ela possui uma função dupla. E o João Cabral de Melo Neto ele busca a recodificação de significado.
Por meio da poesia, ele faz esse trabalho engenhoso de que cada palavra, às vezes, vá assumir vários significados e que, às vezes, são significados que só existem no contexto daquele poema. Um exemplo que eu acho sensacional é o da Bailadora. O João Cabral de Melo Neto, ele tem um poema falando sobre a bailarina, só que ele não chama de bailarina, ele chama de bailadora. E durante todo o poema ele destaca não a leveza, a beleza, ele destaca o trabalho, o treino, o ardor, o tanto de machucado no pé que uma bailarina fica de tanto trabalhar. Ela é uma trabalhadora antes de qualquer coisa. É um artista que se faz pelo trabalho com afinco e por se machucar, por sofrer e por se esforçar em um nível absurdo. E por isso ele não chama de bailarina, ele chama de bailadora. E somente nesse poema, esse contexto de bailadora ele é tão explorado e tão claro, bem assim. Outro exemplo que eu acho bem interessante, que eu vou falar sobre esse poema também, é do O Cão Sem Plumas. João Cabral de Melo Neto, a gente sabe que é um autor que fala da falta pela falta. E a falta que faz as plumas em um cão. Podia ser o gato sem plumas, né, Gatito? O que você acha? O cão sem plumas, para pensar um pouquinho. Você já viu aí um cão com plumas? Imagina um cão com plumas. Agora, imagina a falta que seria isso. E isso é uma metáfora crítica, como falava o João Alexandre Barbosa. Ele, falando da poesia de João Cabral de Melo Neto, ele falava que a concretude vem do fato de que um cão sem plumas, objetivamente, o Cabral ele tira, né, esse sem plumas do signo, o que ele realmente não tem, né? E ele cria uma relação de linguagem com o real. Se eu tiro algo que ele não tem, eu represento a falta da falta. É uma metáfora intensificada e crítica também, que pode ser feita com a seca, né? Com a falta de água ali, com a miséria. E ele até comenta que o cão sem plumas é o rio Capibaribe. Por quê? Ele quer mostrar justamente que a falta ali é o que sobra. O que a gente tem é justamente a dificuldade, a miséria, a fome, a falta. A única coisa que está sobrando é o que não há, o que não existe. Esse é um momento de dificuldade extrema que vivemos no nosso país, né? Dia após dia, a gente vê mais notícias de pessoas voltando para o mapa da fome. E é algo que realmente nos faz compreender mais ainda essa poesia de João Cabral de Melo Neto e o tanto que essa falta da falta, o tanto que a miséria é uma coisa absurdamente terrível, né? Tremenda. Quando ele fala do Cão Sem Plumas, ele comenta bem assim. O Cão Sem Plumas é a parte 2 da Paisagem do Capibaribe. E a gente vai comentar um pouquinho dessa poesia para justamente falar da falta da falta. Entre a paisagem, o rio fluía, como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem, fluía, de homens plantados na lama, de casa de lama plantadas em ilhas, coaguladas na lama, paisagem de anfíbios, de lama e lama. Num primeiro momento, quando a gente olha para esse poema, ele tenta chocar pelas palavras, né? Muitas vezes palavras assim que não são comuns a isso. Uma espada de líquido espesso, como um cão humilde espesso. Esse surrealismo do João Cabral de Melo Neto é uma imagem que ele vai tentando plantar na sua cabeça. Do rio, dos homens plantados na lama, da casa de lama plantada em ilhas, coaguladas na lama, uma paisagem de anfíbios, aquela sujeira, aquela lama e lama. E por meio dessa imagem surreal que ele vai tentando criar dentro da poesia, ele prossegue com: como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado.
é mais que um cão mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando um pássaro, suas raízes no ar, é quando alguma coisa rói tão fundo até o que não tem. Depois que a gente termina esse poema fantástico do Cão Sem Plumas, é um poema que eu particularmente adoro, a gente percebe a imagem que ele tenta criar. Essa relação desse jogo de imagens que ele cria, ele tenta mostrar que os homens ali trabalhando no Capibaribe, na lama, eles são como esse cão sem plumas. Ele é alguém que, mais do que um cão que foi saqueado, que perdeu tudo que tinha, é mais que um cão que foi assassinado, que perdeu até a própria vida. É um cão que se parece com uma árvore sem voz. E você se pergunta, para que uma árvore precisa de uma voz? É mais do que um pássaro que tem suas raízes no ar. E a gente percebe que o pássaro ele também não tem essas raízes aí no ar. Não entendi essa imagem surreal, Cabral. Continua. E ele vai dizendo que é quando roem tão profundamente, mas tão profundamente, te tiram tanto, que te tiram até aquilo que você não tem. E é essa a imagem do cão sem plumas. Eu fui tão destituído de tudo que me tinha, de tudo que existia, que eu acabo ficando, né, só com esse cão sem plumas. Seria essa a definição. E aí, sobre essa falta, tem outro poema fantástico que eu quero comentar, que é dos Três Mal-Amados, o segundo livro de João Cabral de Melo Neto. Né? Em primeiro momento, a poesia de Cabral ela ainda não tinha essa racionalidade concreta. Os seus dois primeiros livros são A Pedra do Sono, de 1940, que é o Cão Sem Plumas ali, e em 1943 ele lança Os Três Mal-Amados. Ainda é bastante presente a força do inconsciente, né, daquele surrealismo e da subjetividade, que é algo que Cabral abandona e nega. Ele nega, posteriormente, a subjetividade vindo da poesia surrealista, principalmente de Murilo Mendes, que foi abertamente um dos grandes influenciadores de João Cabral de Melo Neto. E uma banda do Lirinha, que é esse carinha que eu quero comentar agora, que é o Cordel do Fogo Encantado, ele começa recitando Os Três Mal-Amados com as palavras de Joaquim. Então, eu vou dar o play aqui no vídeo, não sei se na gravação vai ficar muito bom, não sei se ao vivo você vai conseguir ouvir muito bem, Deise, mas qualquer coisa depois eu volto para comentar um pouco. É esse daqui. Comentaram com o Lirinha, com o responsável por essa banda aí, do Cordel do Fogo Encantado, justamente por que usar João Cabral de Melo Neto.
Um artista, um escritor que geralmente se comenta a dificuldade que é para se ler João Cabral de Melo Neto, a dificuldade que é para se compreender João Cabral de Melo Neto. Tem muita gente que lê muito bem, mas que tem dificuldade para ler João Cabral de Melo Neto, justamente porque é uma leitura pesada, uma leitura difícil, e que às vezes a gente precisa de um manual próprio cabralino ali para entender a poesia dele, para compreender a poesia de João Cabral de Melo Neto. E nessas palavras de Joaquim, nos Três Mal-Amados, ele vem fazer esse retrato do amor, que é um amor destrutivo, que é um amor que vem e come o meu nome, a minha identidade, o meu retrato, que come a minha certidão de idade, que come a minha genealogia, o meu endereço, o amor comeu meus cartões de visita, ele chega e come os papéis, todos os papéis onde eu escrever meu nome, ele tira a minha identidade, ele leva os metros e metros de gravata, o número dos meus chapéus, o tamanho dos meus sapatos, né? E o amor vem e come minha altura, meu peso, minha paz, minha guerra, meu dia, minha noite, meu inverno, meu verão, e come, por fim, o silêncio. Ele come a falta da falta. Ele come a minha dor de cabeça. Ele come até o meu medo da morte. Ele talvez coma, né, até algo que eu não tinha. Ele é um cão sem plumas. E aí, logo em seguida, o que a gente pode analisar aqui. Outro poema muito interessante do João Cabral de Melo Neto, em seguida, né, quando ele começa a trabalhar no seu terceiro e no quarto livro, o terceiro livro é O Engenheiro, de 1942 até 1945, e, por fim, o Psicologia da Composição, de 1946 a 47, que é onde Cabral ele define o solar, a razão, né, como força criadora da sua poesia, e ele nega a subjetividade, ele nega principalmente a lírica, né? De onde veio a lírica? Quem foi o deus que na mitologia roubou as tripas de bode e ele estica a tripa de bode e ele começa a tocar aquela tripa esticada e começa a fazer música ali, começa a tocar a lira. Foi Orfeu. Orfeu era esse deus antigo responsável por roubar as tripas de bode e por escrever, né, essa história da lírica, né? Foi Orfeu que começou com esse lirismo e João Cabral chega para negar esse lirismo. Ele chega para negar tudo isso, né? Negar a subjetividade, negar a lírica, calcada nesse tripé que vai acontecer ali na Psicologia da Composição. O outro poema dele, que eu acho grandiosíssimo também, o nome é Poema, e ele diz: meus olhos têm telescópios, espiando a rua, espiando minha alma, longe de mim 1000 metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis. E já começa aquela construção, né, das imagens cabralinas. Automóveis como peixes cegos compõem minhas visões mecânicas. Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero de mim. Ficarei indefinidamente contemplando meu retrato eu morto. E é um poema assim lindíssimo. Deise está tentando entrar aqui novamente, está tranquila, está dando certo. Está conseguindo ouvir bem? Qualquer coisa me manda mensagem aí que eu comento. Eu só comentei sobre o Cão Sem Plumas, depois eu falei dos Três Mal-Amados, as palavras de Joaquim, agora eu estou num poema, quase finalizando já o pensamento de João Cabral de Melo Neto e o seu trabalho com a palavra, que tanto pode, né, já começar a trazer a nossa inspiração que a gente precisa. Então, João Cabral de Melo Neto, ele nega a subjetividade, ele nega a lírica, e ele calca esse pensamento no que ele mesmo chamava a poesia dele de antilírica. Na Psicologia da Composição, ele faz essa negação, começando por negar a musicalidade. Ele nega esse tripé. Ele nega a musicalidade na Fábula de Anfion. Ele nega a subjetividade
na própria Psicologia da Composição, que é um poema homônimo, né, do nome do livro. O nome do livro é Psicologia da Composição e tem um poema chamado Psicologia da Composição. E ele nega também a idealidade, que é no poema Antíode, que é o próximo poema que eu quero comentar. Então, o Benedito Nunes, ele fez uma analogia fantástica. Ele fala que o Psicologia da Composição ele é um tríptico da negatividade, em João de Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Por quê? O tríptico, na história, ele era um códice feito de palavras, de barras, placas enceradas, sobre as quais se escrevia com estilete. E é muito parecido com um trabalho que é feito justamente para a criação de uma poesia de cordel, tão característico, né, do Nordeste brasileiro. Então, na antiguidade, para a história, o tríptico seria justamente essa escrita ali naquela placa encerada, para ficar o signo marcado para a posterioridade, e que parece tanto a própria construção da poesia de cordel. E nas artes plásticas, o tríptico ele é uma obra, uma escultura, um desenho, uma pintura composta de 3 painéis, que facilmente a gente pode interpretar como os 3 poemas, como os 3 poemas de negação, a Fábula de Anfion, a Psicologia da Composição e a própria Antíode. A Antíode, para negar a idealidade, né? Eu quero comentá-lo um pouquinho, mas primeiro vamos começar com a Psicologia da Composição. A Psicologia da Composição também é algo que a gente pode, principalmente, pegar muito dessa metalinguagem. É muito bom a gente ver o artista falando da própria criação, porque a gente compreende melhor a nossa criação, o nosso processo de escrita, ele se desenvolve a partir disso. E outro artista que eu vou falar bastante sobre esse processo de metalinguagem, que é fantástico, é o Edgar Allan Poe, e com The Raven, né? com o Corvo, e com The Black Cat. E eu quero comentar, primeiro, a Psicologia da Composição de João Cabral de Melo Neto. Ele diz assim: saio do meu poema como quem lava as mãos. É raro a gente ver o João Cabral de Melo Neto falando em primeira pessoa, e quando ele fala em primeira pessoa, ele já está saindo. Já é realmente aquela coisa distante. Saio do meu poema como quem lava as mãos. Algumas conchas tornaram-se que o sol da atenção cristalizou. Alguma palavra que desabrochei como um pássaro. Essa relação dele com a palavra é muito, muito interessante. E a gente analisa como ela começa. Alguma palavra que desabrochei como um pássaro. Talvez alguma concha dessas, ou pássaro, lembre, côncava, o corpo do gesto extinto que o ar já preencheu. Talvez como a camisa vazia que despi. Esta folha branca me proscreve o sonho, me incita ao verso, nítido e preciso. Eu me refugio nesta praia pura, onde nada existe, em que a noite pouse. Como não há noite, cessa toda fonte. Como não há fonte, cessa toda fuga. Como não há fuga, nada lembra o fluir do meu tempo ao vento, que nele sopra o tempo. Neste papel pode ter o sal virar cinza. Pode o limão virar pedra. O sol da pele, o trigo, do corpo virar cinza. Teme por isso a jovem manhã sobre as flores da véspera. Neste papel logo fenecem as roxas mornas flores morais. Todas as fluidas flores da pressa, todas as úmidas flores do sonho. Espera por isso que a jovem manhã te venha revelar as flores da véspera. O poema, com seus cavalos, quer explodir teu templo claro, rompendo seu claro fio, seu cimento mudo e fresco. O descuido ficará aberto de par em par. Um sonho passou, deixando fiapos, logo árvores instantâneas coagulando a preguiça. Vivo com certas palavras, abelhas domésticas. Esse trecho final eu acho fantástico, não só por ele vir construindo toda a questão do papel em branco, da folha que me incita ao verso nítido e preciso, como a palavra, essa metáfora
da palavra como abelha doméstica é muito João Cabral de Melo Neto. Por quê? A abelha, por si só, até numa criação de abelhas, ela já traz aquele perigo, aquele medo, aquela picada em que ela se mata no momento que solta o ferrão, muitas vezes, mas que ela vai atacar, que ela vai defender, nem que seja com a própria vida, o néctar, tudo que ela tiver ali produzindo, o seu mel, tudo. E a palavra é essa abelha doméstica. É algo que eu uso no meu dia a dia, que eu domestiquei, que eu acredito que eu tenha poder, mas que ela ainda é abelha. Que ela ainda é essa fera. Então, acho que a metáfora de vivo com certas palavras, abelhas domésticas, é uma demonstração incrível assim de como é o trabalho do João Cabral de Melo Neto. Então, logo no primeiro verso, a gente já tinha esse eu saindo, né? Essa subjetividade que lembra ainda a ausência. As imagens, né, elas são sujeito da falta, da ausência, da falta, sempre. Um outro aspecto importante da poesia de João Cabral é essa preocupação formal e preocupação social, né? E quando a gente une os dois, o Haroldo de Campos, ele fala que o Cabral ele é um geômetra engajado. Engajado porque ele pensa nesse rigor, na forma construtiva do seu poema, ele é um poeta engenheiro, mas que é engajado com a forma e engajado com o social. Essa sua preocupação política, ela existiu desde o quinto livro, né, que é o Cão Sem Plumas, pois nos primeiros versos ele já começa a definir a sua forma, o seu rigor, e o engajamento dele, ele mesmo chama de duas águas na sua poesia, dois momentos, né? E o Cabral, ele usa esses objetos e essas paisagens, muitas vezes surreais, para descarar a metalinguagem na sua poesia. A psicologia da composição, não coloquei aqui completa, porque é um poema muito longo, e o próprio livro fala muito dessa questão da metalinguagem, e que é muito interessante observar quando a gente pensa no nosso fazer poético, no nosso fazer de literatura, seja em prosa, seja em poesia, tanto faz. E ao negar a idealidade, a anti-ode, né, que é contra uma ode, contra a poesia dita profunda, é quando Cabral mostra também um pouco do seu humor e um pouquinho da sua vivacidade. Ele diz: poesia, te escrevi a flor, conhecendo que és fezes. Fezes como qualquer, gerando cogumelos, raros, frágeis cogumelos, no úmido calor de nossa boca. E ele já transforma a palavra. Agora a palavra não é mais aquilo que a gente tinha antes o contato, como uma abelha doméstica, como essa fera. A poesia agora ela é fezes. Eu te escrevo flor, eu te escrevo bela, eu te escrevo maravilhosa, mas eu sei o que você é de fato, gerando esses cogumelos, raros, frágeis cogumelos, no úmido calor de nossa boca. E a gente fica pensando que ao declamar a poesia de tão bela, às vezes, a poesia sai fezes. E é contra essa idealidade. A poesia não tem que ser perfeita, nada na arte ele tem que ser belo, perfeito, ali que venha do mundo das ideias de Platão. Não é bem esse o nosso pensamento. Então, a estética verbal é justamente isso. O escritor ele é responsável por tudo que ele produz. E ele não pode se desvincular de sua obra. No caso de João Cabral, ele não evita os temas pesados, como a morte, a fome, ele parece buscar esses temas. Ele não nega a responsabilidade social que tem, esse engajamento, esse geômetra engajado, né? Ele faz, sinceramente, um desvelar da realidade. Ao invés de negar esses elementos, ele faz dele material para suas construções poéticas. Ele faz do sofrimento pedras necessárias para edificar a sua poesia. Ele faz da realidade o tema pretendido. E a gente pode buscar do sofrimento o caminho para fazer a boa arte, o make good art, que era o discurso inicial que comentei lá a respeito do Neil Gaiman, né?
Então, outro poema dele, né? Claro, como eu não poderia deixar de falar de futebol, eu sempre tenho que acabar falando de futebol, né, gente? Futebol também está cercando a minha vida em todos os momentos, seja indo ali no Gama, indo para São Paulo ver a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o João Cabral de Melo Neto, ele era apaixonado por futebol. Para ter uma ideia, ele chegou a jogar nas categorias de base do Santa Cruz. E um artista da bola, um jogador de futebol que ele tinha um encanto especial, era pelo Divino, Ademir da Guia. Hoje Ademir da Guia está com seus 80 e poucos anos, pouca gente chegou a vê-lo jogando, né? Mas ele passou muito tempo jogando. E é interessante como o João Cabral compôs uma poesia que compreendeu muito bem o que foi esse jogador. Ele dizia assim: Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso da lesma, da câmera lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário, grosso, de dentro, impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo. Ritmo morno de andar na areia, de água doente de alagados, entorpecendo e então atando o mais irrequieto adversário. E é impressionante que Ademir da Guia ele era criticado, porque o pessoal dizia que ele era lento, porque ele era muito altão, meio desengonçado, e as passadas dele eram muito largas, e o pessoal achava, não, ele é lento, ele vai devagar. E depois, quando percebiam ele correndo ao lado do zagueiro, percebiam que ele era muito rápido, que ele ia muito rápido, que aquele jeito dele, aquele ritmo de chumbo e de peso, da lesma, da câmera lenta, se transformava no homem dentro do pesadelo. Porque era o momento em que ele se infiltrava ali no adversário, impunha sua vontade, o seu desejo, mandava no adversário, apodrecia o seu adversário e despertava esse desespero do homem dentro do pesadelo. Então, João Cabral de Melo Neto pega a realidade, seja a realidade social, seja uma realidade de um jogo de futebol, e transforma isso em arte. Make good art. Então, para finalizar o nosso primeiro encontro aqui, depois eu ainda quero falar, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, da autopsicografia, da arte em si, da poesia, e como base até para os nossos próximos encontros, nossas próximas discussões. Mas eu vou deixar um link no material, e, se necessário, eu também mando pelo WhatsApp. Quem quiser pode entrar em contato comigo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, tanto faz. E eu mando também esse material que eu deixo como leitura sugerida, como uma tarefa de casa aqui para a gente poder discutir na próxima aula um pouco sobre isso, que é uma obra, que é uma coletânea da Academia Valparaísense de Letras. Eu vou parar agora o compartilhamento, porque eu quero mostrar essa obra. E eu quero compartilhar ela em outra guia, eu quero compartilhar ela inteira. O nome dessa obra é Banquete, e eu vou compartilhar agora minha tela inteira para mostrar um pouquinho dela para vocês. Deise falou, sem internet, vou ter que ver a gravação nessa parte. Beleza, pode ficar tranquila que eu vou mandar. Estou gravando tudinho aqui, vai dar certíssimo. E ó, eu vou te mandar o link também, viu? Dessa obra que eu estou comentando, que é o Banquete. Você me ouve? Te ouço bem. Eu não te ouço mais, não ouço mais sinais de esse final todo. Ainda mais quando você fala Ademir da Guia. Ah, beleza, vou mandar. Nossa, é um poema belíssimo. João Cabral de Melo Neto, na verdade, ele é um poeta incrível. Porque essa internet é uma bênção. Isso é o bom da gravação, é que a gente tem acesso depois para poder ver com calma. Principalmente é quando o professor está desesperado, falando rápido demais, dá para voltar. Isso é bom também. Então, gente, essa obra aqui, o nome dela é Banquete, e ela é uma coletânea com os acadêmicos fundadores da Academia Valparaísense de Letras. Drineres, Michel Duarte, Simone Fernandes, Tássio Lohan, Alex Silva, Ayrton Memória, Débora Iglesias, Cissa Santos, Jean Lima, Daniel Canhoto e eu mesmo aqui, Alexandre Bernardo.
E é justamente para a gente tentar definir uma identidade de poesia. A gente buscou tentar falar um pouquinho sobre a poesia de cada um, como cada um fala sobre a sua poesia, né? E aqui, acredito que seja aqui nas páginas 70, 73, é quando eu começo a falar sobre a poesia, que eu tento falar um pouquinho da poesia do underground. O que seria essa poesia do underground? A poesia do underground é uma poesia mais do submundo. É uma poesia que muitas vezes a gente deixa esquecida, que ela fica abaixo da terra, que ela fica esquecida, abandonada, e que a gente, às vezes, quer tentar trazer à tona, né? Eu começo com um trecho de Machado de Assis, onde ele diz: trata de saborear a vida e fique sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Machado é sensacional, né? E aí eu deixo um poema, assim se mostra melhor, e deixo outro poema que é para o meu amigo poeta, que inclusive preciso vê-lo em breve. E deixo um conto também, Ela me assombra, um de meus demônios. São 2 contos, na verdade. O segundo conto é um conto que eu adoro, Nosso Encontro. Encontrei a musa de minhas poesias bebendo num pub estilo inglês na L2 Sul. E o cenário, como vocês já devem perceber, é justamente um cenário bem, bem próximo da nossa realidade. Eu vou falar bastante sobre a modernidade, sobre o tanto que a gente deve apreciar, né, também o que há em nós, o que há de moderno. Beleza? E é isso por hoje. Vou deixar agora aberto para se a Deise conseguir conversar comigo, para a gente poder conversar agora no final da aula. O seu áudio está mutado. Tenta apertar a barra de espaço. Aí, essa internet aqui é uma bênção. Então, a gente já tinha visto isso quando Natália tinha aula da pós, aí falhava. Enfim, aí perdi aquela parte do Ademir da Guia. Eu falei, nossa, como é que Alexandre sabe quem foi Ademir da Guia? Eu assisti Caramba! os vídeos do Ademir. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de esporte, na verdade, né? Eu gosto muito de xadrez, eu gosto muito de futebol americano. E eu gosto muito de futebol. E o Moncílio também gosta bastante. A gente direto fica discutindo sobre os jogadores que ele viu jogando. E ele é lá do Pernambuco, ele é de São José do Egito, ele é torcedor de Santa Cruz. Então, Meu ele Deus, obrigada. acompanha muito. A gente já teve conversas e conversas, abrindo o vídeo do YouTube para ver os jogadores antigos jogando. E eu sempre achei Nossa, fantástico. mas, assim, apesar de eu ter perdido, em função da internet, alguns tópicos, mas aí, sabe o que é que eu me dei conta? Que eu não sei nada, que eu não li nada. Nada que eu li, eu só conhecia, apesar de ter dado aulas ali na esquina, né, de literatura, eu me prendi àquele conteúdo. Ó, você vai trabalhar isso. Conteúdo Não, você programático não ali. inventa moda, não. Não inventa moda. Ah, mas a gente podia pegar uns autores, por exemplo, essa de Queiroz. Eu consegui da literatura portuguesa e eu, graças a Deus, para mim foi uma das melhores aulas, porque eu consegui que aqueles meninos lessem cada grupo, dupla, obras diferentes de essa de Queiroz, entendeu? E aí a gente, Crime do Padre Amaro, não sei o que, trouxe todo mundo para a sala de aula e conseguiu discutir aquilo. Mas outros, quando fui trabalhar modernismo, eu não consegui nem ver Graciliano Ramos, não dava tempo. Eu não consegui. Eu adoro Graciliano Ramos, mas eu nunca li Memória de Cárcere nem Angústia. Memórias do Cárcere é maravilhoso, né? E era de um momento em que ele estava preso, né, por E conta os do fato meninos, dele ser para comunista. ler Erina, e para você ler Morte, Vida e Severina, ai, professora, que poema chato, que poema longo. E aí eu me dei conta que eu não sei nada, que eu não fiz nada,
que eu não li nada. Isso sim, essa é a Mas não é assim, verdade, a gente se dá conta que entendeu? existe um universo a desvelar, existem muitas coisas para a gente descobrir. Caramba, não vai dar E quando a tempo. gente tem contexto, quando a gente, por exemplo, olha para a Morte e Vida Severina com o contexto desse Alto de Natal pernambucano, de crítica social, de desvelar a realidade, ele faz muito mais sentido. Quando eu era menino e me pediram para ler Machado de Assis a primeira vez, eu achei horrível. Eu falei, cara, eu não entendo nada do que ele fala, o bicho está falando Meu Deus, É que é isso? O verdade, professor me é, colocou uma sessão de tortura aqui para mim. E é depois, verdade. quando eu vi o que existia de humano no Machado, por exemplo, no ciúme ali, naquele autor que a gente não sabe se a gente Aham, confia, se a gente desconfia, ele me ganhou e eu saí lendo tudo e fiquei apaixonado. E é um aham. dos meus autores preferidos. É diferente, por exemplo, de um Neil Gaiman. O Neil Gaiman ele te ganha Ai, fácil, porque, por eu exemplo, ele tem anotei Coraline. o nome dele aqui. Sim. Aquele filme Coraline é baseado numa obra dele, do Neil Gaiman. Sim, eu já vi esse filme. E é um filme fantástico, é um filme que é um pouco um terror para crianças, É, eu já vi. porque ele realmente trata a criança como se ela não fosse boba, e a criança não é. A criança Uhum. está lá começando a ver uns vídeos ali da Peppa Pig, e quando pensa que não, está lá na Peppa do Mal. Não, Então, verdade. o Neil Gaiman ele não trata a criança como boba, e ele vai constrói a Coraline, que é uma obra de terror para crianças, Hum. que é justamente discutindo muito sobre a realidade e tudo mais. E quando o adulto se depara com essa obra, ele fica encantado. Quando eu vi a primeira vez o filme, eu fiquei encantado. Quando eu peguei o livro, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Então, ele te ganha fácil. Mas, Ah, às que vezes, você legal. pode ter o primeiro contato e pensar: ah, não, esse autor não. Como assim? Ele fala umas coisas que esquisitas. E depois, um ano depois, você vai ler a mesma obra, a mesma coisa. E como, né, a gente não passa duas vezes no mesmo rio, como dizia Heráclito, Uhum. a gente chega lá diferenciado e adora, e passa a amar aquele tipo de produção. É uma Verdade. possibilidade sempre presente. Mas foi assim, apesar das falhas da minha internet aqui, foi bem, como é que eu vou falar? Proveitoso. Foi Eu ia bem perguntar proveitoso. justamente o que achou inicialmente, o que podemos melhorar. Estamos abertos sempre a críticas. Eu não acho que toda Não, crítica venha para destruir, a crítica às vezes vem para a gente melhorar em alguns aspectos. Com relação à internet, aí a gente vai conseguir consertar isso com a gravação. Aí está resolvido já. é a gravação, porque essa daqui funciona não. E vou fazer um comentário, porque você falando, e eu pensando nisso. Cara, a quem tu puxou, porque tu é muito bom. Tu é muito bom. Não foi a mim. Tu é muito bom. Tu é muito bom. Fala sério. A aula foi assim, eu Agradeço demais. adorei Tamo mesmo. junto. Ah, que bom. Eu gosto, poxa, eu vou chegar lá, um monte de menino, não sei o quê, e eu lá no meio. Tá, vamos lá, vou ver. O que é que eu posso melhorar para escrever? A minha ideia é essa. O que você vai assimilar, que você vai botar no papel para fazer. O meu objetivo é só esse. Assim, claro que não, né? O aprendizado nessa 1 hora e meia aqui. Dá para a gente ir pegando mais algumas coisas. Agora a internet tá atrapalhando um Foi pouquinho a muito bom. comunicação. Sim, sim. E aqui a gente já sabia. Não esperava que agora à noite fosse dar tanto trabalho, mas tudo bem. Acontece, acontece. Depois Mas eu assisto a agradeço gravação. mais uma Uhum. vez a presença. Espero que goste das próximas aulas também. E Sim, eu sim. puxei os Bernardos. Os Bernardos são Ah, incríveis.
São incríveis. Quando eu estava falando lá do Ademir da Guia, quando você vê a gravação, uma coisa que eu lembrei na hora que eu estava falando foi do tanto que eu comentei. Você pode falar com qualquer amigo meu. Eu comentei com todos os meus amigos sobre a primeira mulher a entrar no Maracanã. Ah, Principalmente com as Dona minhas Benita. amigas. Aquela crônica é fantástica. Ai, que É bom! fantástica. Eu achei maravilhoso. Eu recomendei a leitura até para algumas pessoas, porque justamente é muito atual. É muito Ai, que atual, é legal, muito que atual. E legal. encaixou assim de uma maneira fantástica, é incrível. Vou deixar até Ai, que como bom. recomendação de leitura, se você autorizar no final do curso. Claro, claro, claro. Obrigada. Agradeço mais uma vez. Vamos finalizar aqui por hoje, mas Tá depois a bom. gente se vê. Beijinhos, tchau. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima. Até. Vamos encerrar a gravação.